Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, sempre se cuidando, tomando as medidas necessárias que o momento exige, usando máscara, álcool em gel, distanciamento social, para que todos fiquem bem, ok? Eu sou a professora Suélia, hoje então nós vamos estudar a nossa aula de número 12 da disciplina de Geografia. Antes de começar, pegue seu caderno, seu lápis, sua borracha para você ir anotando as suas dúvidas, as suas curiosidades, aquilo que você achar interessante, que você queira lembrar depois, principalmente para te ajudar na hora de fazer as atividades, ok? Então, a nossa aula hoje será sobre trabalho e profissões, ok? Vamos ver então um pouquinho sobre esses temas. O trabalho e as profissões, um está ligado ao outro. Os objetivos da nossa aula: conhecer profissões que fizeram parte do passado, compreender que através do trabalho remunerado as pessoas conseguem o seu sustento, identificar profissões na comunidade em que se vive, valorizar todas as profissões, reconhecer a importância da mulher no mercado de trabalho e do homem no trabalho doméstico, perceber que os avanços tecnológicos estão transformando e criando novas profissões. Então, nós temos profissões que existem hoje em dia que não existiam no passado, assim como nós temos profissões do passado que não existem mais. Temos aqui também o trabalho remunerado, é aquele que a gente recebe, né, um pagamento, que então é o que sustenta as pessoas, sustenta as famílias. As profissões na nossa comunidade, quais que estão mais presentes. Valorizar, né, todas as profissões, todas são importantes. Reconhecer a importância da mulher no mercado de trabalho, né, quando a mulher vai trabalhar fora e quando o homem ajuda nos trabalhos de casa também. E perceber que os avanços tecnológicos, a tecnologia está ajudando a transformar e também a criar novas profissões. Por isso que algumas do passado não existem mais e estão sempre sendo criadas novas profissões por conta da tecnologia que vai modernizando tudo com o passar dos tempos. O trabalho. Trabalho é a atividade que modifica, transformando matérias-primas em algo novo. O resultado do trabalho pode ser algo material ou imaterial. É através do trabalho das pessoas que a produção de alimentos, construção de moradias, fabricação de objetos e a prestação de serviços. Então, no trabalho, ali a gente colocou transformação de matérias-primas em algo novo. Então, algumas formas de trabalho recebem um objeto, uma matéria-prima e transformam, certo? Por exemplo, ali nós temos a imagem do pedreiro, ele recebe os tijolos, a areia, as pedras, o cimento e ele transforma em algo totalmente diferente, em algo novo. Esse trabalho pode ser material ou imaterial. Então, material é quando nós produzimos algo que nós podemos pegar, um objeto, uma roupa, uma casa, um automóvel. Isso são resultados materiais. Imateriais são aqueles que não geram um produto. Por exemplo, o professor, nós não elaboramos um produto que é vendido, certo? O médico, o dentista, o bombeiro, são profissões que não criam produtos. É a prestação de serviços que nós temos aqui embaixo também mencionados, ok? O trabalho voluntário, já ouviram falar nessa forma de trabalho? Há um tipo de trabalho em que a pessoa trabalha e não recebe um pagamento por ele. O trabalho voluntário é feito para ajudar quem mais precisa. Então, aqui até nós temos as imagens, né? Ajudando a idosa, cuidando dos animais, de uma pessoa com deficiência, cuidando de crianças. Então, existem formas de trabalho que a pessoa faz de forma voluntária, faz para ajudar quem está precisando mais, ok? Profissões. Então, nós falamos então sobre o trabalho, que é transformar. Eu transformo uma matéria-prima, eu transformo coisas que são materiais e também imateriais. E as profissões, então? O trabalho que uma pessoa faz se torna parte do seu dia a dia. O seu trabalho é a sua profissão. Quando se tem uma profissão e realiza o seu trabalho, há uma remuneração, ou seja,
você recebe um pagamento por ele. Então, o que eu faço no meu trabalho é a profissão, ok? Ali nós temos algumas, o médico, a faxineira, o maestro, o pintor, a vendedora, a cantora, o fazendeiro, né, o agricultor, o ator, são profissões diferentes, mas cada um tem uma forma de trabalho que então torna a sua profissão, que aí é remunerada, ou seja, quando a gente recebe um pagamento por fazer aquele trabalho. Profissões do passado. Há profissões que não existem mais ou acabaram sendo feitas por máquinas ou foram aperfeiçoadas. Então, existem profissões que a gente tinha, né, há muito tempo atrás, e com a tecnologia elas foram perdendo a necessidade de existir. Algumas são substituídas por máquinas e outras foram sendo modificadas. Aqui nós temos então a imagem do telegrafista, da datilógrafa e do engraxador de trilhos de bonde, ok? Então, o telegrafista e a datilógrafa foram aperfeiçoadas, foram modificadas pela tecnologia. E o engraxador de trilhos já é uma profissão que não existe mais. E as profissões antigas? Existem profissões que existem há muitos e muitos anos e que continuam existindo mesmo com a tecnologia, os avanços, a modernização dos equipamentos, dos objetos. Há profissões que resistem a todas essas mudanças. Claro que tem algumas pequenas, certo? Algumas adaptações, mas elas continuam existindo. Algumas profissões antigas não foram substituídas, mesmo com avanços tecnológicos. Por exemplo, aqui o professor, há muito tempo atrás, ele dava aula de uma maneira. Com o passar do tempo, algumas mudanças aconteceram. Um exemplo é a aula, né, que nós estamos tendo agora. É uma aula diferente, que a professora tem que se preparar de uma maneira diferente, estudar de uma maneira diferente, mas continua sendo a mesma profissão de professor. Nós temos ali também o sapateiro, que agora tem, né, equipamentos diferentes, mais modernos, mas que ainda existe. O alfaiate, que produz roupas, também apesar da tecnologia, ele ter máquinas mais modernas, mas é uma profissão que continua, que ainda existe. E tem muitas outras, aqui a gente colocou apenas alguns exemplos, ok? Crianças no trabalho. Há algumas décadas, o trabalho de crianças era muito comum, tanto em fábricas quanto em plantações. As crianças trabalhavam para ajudar sua família. Por conta disso, deixavam de brincar e estudar. Então, algumas décadas atrás, era muito comum que as crianças trabalhassem. E não era o trabalho de enxugar a louça e arrumar a cama, era trabalhar na agricultura, assim como os adultos faziam, e nas fábricas da mesma maneira que os adultos. Trabalhavam da mesma forma, com o mesmo peso, com a mesma quantidade de horas, certo? E então, só que daí, como elas faziam isso, elas não tinham tempo para brincar ou estudar, elas apenas trabalhavam. O trabalho infantil. O trabalho infantil é proibido atualmente, mas ainda há crianças trabalhando tanto na cidade quanto no campo. Elas acabam deixando de aproveitar a infância, brincar e estudar. Mas assim como no passado, as crianças acabam trabalhando para ajudar as suas famílias. Ainda existe o trabalho infantil, apesar de existir há muitas décadas atrás? Existe, tanto no campo, lá na agricultura, quanto nas cidades. Aqui a gente tem uma imagem, né, do menino vendendo bala. A gente sempre encontra, né, crianças, né, em diferentes formas de trabalho ainda. Elas fazem porque elas gostam? Elas fazem por necessidade, né? A maioria para ajudar a família, ajudar a uma renda, ajudar por necessidade. Apesar de que é proibido no Brasil, no Brasil não, né? No mundo inteiro o trabalho infantil é proibido. O trabalho e as mulheres. Antigamente, a maioria das mulheres não saía de casa para trabalhar.
pois acreditava-se que a mulher tinha que apenas trabalhar em casa, cuidando da família. Hoje em dia, as mulheres já conquistaram muito espaço no mercado do trabalho e realizam as mesmas funções que os homens. Então, antigamente, as mulheres elas ficavam apenas com o trabalho doméstico. Cuidar dos filhos, organizar a casa, a comida, as roupas, deixar com que tudo estivesse em ordem. Esse era o trabalho das mulheres, elas não podiam sair de casa para trabalhar, a função era cuidar da família. Hoje em dia, as mulheres já têm o seu espaço no mercado de trabalho, trabalham como os homens, realizam as mesmas funções, ok? Então, elas já conquistaram, ainda, né, há muitas coisas para mudar, mas já conquistaram muito o seu espaço no mercado de trabalho. E o trabalho de casa e os homens? Então, a gente viu que as mulheres saíram de casa para trabalhar fora. Assim como as mulheres saíram de casa e deixaram de realizar apenas o trabalho doméstico, os homens estão auxiliando mais na realização do trabalho doméstico. Então, quando as mulheres saíram para trabalhar fora, os homens então começaram a ajudar no trabalho de casa também, o que é muito importante. Quando toda a família, o marido, a esposa, os meninos, as meninas, todos dividem as tarefas de casa, todos têm a mesma importância, a mesma função para que tudo fique organizado, tudo fique bem cuidado e todos possam depois desfrutar do mesmo conforto. As novas profissões. Assim como algumas profissões deixaram de existir, outras estão surgindo. Com a tecnologia, muitas novas profissões estão sendo criadas e muitas profissões antigas que ainda existem precisaram mudar para se adaptar às tecnologias que estão sempre surgindo. Então, assim como novas profissões vão sendo criadas para desenvolver, aprimorar e trabalhar com essa tecnologia, algumas profissões que não deixam de existir por conta dela acabam se adaptando, se modificando, agregando, né, evoluindo, porque estão utilizando a tecnologia também. Através do trabalho, as pessoas modificam lugares e pessoas, constroem grandes edifícios e também produzem objetos minúsculos, mas que são essenciais para o nosso dia a dia. Então, às vezes a gente não dá importância para algum objeto, quando a gente vai em algum local e aquele local está limpo, né? A gente se alimenta e aquele alimento chegou até a nossa casa, foi porque existiu muito trabalho. Para vocês receberem essas aulas, existe muito trabalho para que tudo aconteça, muitas profissões juntas. E às vezes a gente acaba que não percebe que tudo isso acontece ao nosso redor, mas cada profissão ao nosso redor é muito importante para que tudo aconteça com qualidade, para que a gente receba todos os produtos que a gente recebe em casa, as informações, a gente tem as nossas roupas, os nossos pais têm o sustento da família, o trabalho, as profissões, então são muito importantes e estão sempre evoluindo por conta da tecnologia. E você, já pensou qual trabalho gostaria de ser no futuro? Você já pensou qual trabalho você queria ter? Se você queria seguir o trabalho dos seus pais, dos seus avós, de um irmão, de alguém da família, seguir a mesma profissão, a mesma carreira, ou você pensa uma coisa totalmente diferente, você se imagina, né, que sendo um cantor, não, prof, eu quero ser astronauta, qual profissão você imagina ter daqui a um tempo? Lembrando que para todas as informações é muito importante estudar, para todas elas. Pessoal, então a nossa aula vai ficando por aqui. Hoje nós falamos um pouco sobre o trabalho e também sobre algumas profissões. Algumas já deixaram de existir, outras estão surgindo e muitas estão evoluindo, se modificando com a tecnologia com o passar do tempo, ok? E fica a pergunta se vocês já pensaram qual profissão vocês vão querer ter daqui a um tempo. E lembrando que para todas elas estudar é sempre importante, tá bom?
Vejo vocês na nossa próxima aula. Não esqueçam de realizar a atividade lá na plataforma depois, ok? Até mais e se cuidem!